Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos se multipliquem ainda mais. Glória a Deus, agradeça ao Senhor por mais um dia de vida que Ele te concedeu, mais um dia na luz. Hoje você é luz para as pessoas, então erga a cabeça. Esteja na paz com o Senhor, busque a Ele, busque na palavra, levanta a cabeça, porque você é escolhido, você tem promessa de Deus, glória a Deus. Hoje, o Espírito Santo me direcionou a palavra que fala sobre viver na luz, ser luz, né? Que está lá em Efésios capítulo 5, do 6 ao 20, que diz assim: não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Às vezes a gente insiste em certas amizades que, já é para dar uma distanciada, já deu. Certos lugares, certos convívios, né? Rodinhas, que já o Espírito Santo ali já não cabe, né? Porque as conversas não agregam, não edificam, né? Porque você vai ali, aí só conversa tola, perguntas tola, né? Que não vai agregar, né? Você precisa estar onde alguém precisa da voz de Deus, do amor de Deus, do abraço de Deus, né? De uma palavra de incentivo, de uma palavra de amor, de vida, e não perdendo tempo com pessoas que não tá agregando, que Deus falou, não quero mais você aí. E você tá ali, tendo que responder coisas que não é necessário, tendo que dar explicação de coisas que não precisa, que Deus não pediu para você dar explicação. Então tá ali, né? A palavra fala, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Você já foi separado, porque você quer se enfiar de novo ali no meio. Aí você vai pegando toda aquela sujeira, traz tudo embora. Olha que diz Provérbios, capítulo 26, versículo 4. Quem dá resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a faz. Sabe, tem hora que a pessoa faz um tipo de pergunta, nada a ver. O certo é a gente, nem responder, mudar de assunto, sabe? Ignorar a pergunta. Porque você fala, cara, não dá nem para responder. Não dá para perder tempo, né? Ali respondendo gente que só tá ali para tipo, você perder o tempo, pra você perder o foco, perder a linha de raciocínio, sair do espírito. Então a gente tem que ter um certo do quê? Vigilância. Antigamente, versículo 8, vocês mesmo viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Meu Deus, olha isso. Pois vocês viviam com pessoas que pertencem à luz, pois viviam. O que a luz produz? Uma grande colheita de todo tipo de bondade. Então, a luz, ela vai transmitir o quê? Coisas boas. Ela vai fazer o quê? Coisas boas. Nada de ruim. É lógico que nós somos carnais, tem hora que a gente... Mas a gente tem aquele, reconhecer na hora. Falar, meu Deus, me perdoa, meu Pai. Misericórdia, misericórdia de mim. Né? Pra gente o quê? Continuar na luz. Como que continua na luz? Como fica na luz? Né? Às vezes a pessoa, ela fala, não, eu tô na luz. Às vezes tá no escuro e fala que tá na luz. O que é estar na luz? Está na palavra.
Se você não anda conforme a palavra fala, você não está na luz. Não existe meio a meio. Meio luz e meio trevas. Olha o que diz a palavra. João, capítulo 8, versículo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Meu Deus. Então eu preciso o quê? Seguir a Jesus. E o que é seguir a Jesus? Seguir a palavra. Está dentro da palavra. Jesus é a própria palavra. Então não adianta a pessoa falar assim, não, eu tô na luz. Mas assim, aqui da Bíblia eu faço, mas essa parte aqui já não faço. Aqui já não existe isso. A gente pega, não, eu tô fazendo o que isso aqui fala. Mas se eu não tô fazendo aquilo que a palavra fala, eu começo a orar, eu começo a jejuar. Senhor, eu quero andar aqui, ó, perante essa palavra. Porque as pessoas que amam a Jesus, querem seguir, querem andar na palavra, quer fazer o que Deus quer ser aquilo que Deus quer. Quer falar, não, Senhor, me diminua. Diminua a minha carne, que o Senhor cresça sobre mim. Então, viver na luz é andar na palavra. Não tem como ser luz, né? Falar coisas só que espírito maligno fala e faz. Não é luz. Não é luz. Luz são coisas boas, que traz paz, amor, alegria, todo tipo de bondade. Honestidade e verdade. O que é verdade? A palavra. Então, como que é viver na luz? Você tá aqui, ó. Você não pode se desviar, ó. Um pouquinho que você se desvia, já era. Então, cuidado. Cuidado. Seguir a Jesus é seguir a palavra. Não dá para seguir Jesus fazendo que os próprios interesses, desejos carnais. Andar na luz é andar o quê? Aqui, ó. Deus tá falando? Não, Pai, tem misericórdia de mim. E andar na luz aqui, ó, a palavra. E se eu não consigo, Senhor, me liberta, me ajuda, tem misericórdia de mim, ora, busca. Queira fazer a vontade de Deus. Sabe, a coisa mais assim, né, da nossa carne, é querer ficar aqui para agradar o olhar humano. A gente tem que agradar o olhar de Deus. Ou querer agradar a si mesmo. A gente tem que agradar a Deus. Olha que a palavra fala, procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor, não é a si mesmo. O que me agrada, o que agrada os outros é agradar ao Senhor. Será que a gente está buscando agradar ao Senhor ou agradar as pessoas? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente busque agradar ao Senhor. Então, o que é agradar ao Senhor? Amar uns aos outros como irmãos. Não deixar de receber bem quem vem à casa de vocês. Lembrar-se dos presos e dos que sofrem. A gente tem que sentir a dor deles. Ah, mas tá lá porque até tá pagando pelo que fez. Já tá pagando pelo que fez. Ele sabe, mas não é por causa disso que vai abandonar. A gente erra. Será que Jesus tem que abandonar nós porque a gente erra? Não, Jesus tá ali fiel. Fiel. Agora a gente erra. Ah, não. Tá preso, que fique lá. Não, a gente não pode fazer isso. Porque a gente tem que servir. Senhor, me dá graça. Às vezes tem um familiar preso, não tá nem aí. Eu não vou, não. Como se a gente fosse o quê? Né? Vamos lá, vamos pegar a palavra de Deus, pregar. Pregar a palavra para as pessoas que estão presas. Pessoas que precisam da palavra. Né? Então, a gente tem que sentir a dor. Errou, mas, né? O arrependimento tem, Jesus perdoa. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar a alma lá. Fazer a nossa parte. Servir. O casamento seja respeitado por todos.
E que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Isso que agrada a Deus. Não deixe se dominar pelo amor ao dinheiro. E fique satisfeitos com o que vocês têm. Esse é o pior, né? Que a gente tem que estar o quê? Sempre vigilante. Será que eu não estou trabalhando demais? Será que meu foco não está muito no... Ai, não pode faltar. Ai, meu dinheiro. Ai, preciso comprar. Ai, preciso. Às vezes fala, não precisa. Não precisa. Né? Às vezes fazendo hora, faltando de culto. Né? Se atolando. Entenda que tem tempo para todas as coisas. Ou você trabalha café, ou você fica escravo do dinheiro. Ou você fala, não, no momento certo as coisas vão acontecer. Então eu busco a Deus em primeiro lugar. Eu coloco minha rotina espiritual em primeiro lugar. Eu busco a minha comunhão com Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Busquem o reino de Deus para que as outras coisas sejam acrescentadas. Então você acha que você está, né, escravo de Deus ou escravo do dinheiro? Porque a palavra fala, amarás a um e rejeitará o outro. Se você está amando o dinheiro, você está rejeitando a Deus. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, vigilância. A gente tem que o quê? Estar satisfeito com a que a gente tem. Senhor, não tem uma carne hoje na minha mesa, mas graças a Deus tem comida, tem arroz, feijão, legumes. Glória a Deus. Porque se hoje não tem, amanhã pode ser que tenha. Agora, pega, nossa, não tem uma carne, já reclamando. Quanto mais murmura, mais... Porque Deus não abençoa o coração a murmurador. Só aquele que agradece, que entende. Que fala, não, tá ótimo isso aqui. Glória a Deus que tem. Porque... Pra você não pode ser nada, mas tem gente que tá querendo um arroz, feijão e legumes pra comer. E não tem. Então a gente tem que ser grato. Quando a gente é assim, a gente tem que começar a ver a vida do outro, do próximo. Porque tem gente em muitas situações piores do que a sua, que queria estar no seu lugar. E infelizmente não estão. Então que Deus tenha misericórdia e que a gente coloque a nossa vida espiritual em primeiro lugar. Né? Em nome de Jesus. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Né? Às vezes a gente tá desgarrando, né, de coisas, de pessoas, por causa do nosso processo, porque agora é outra vida. Não vai ser a mesma vida, não adianta você querer ter Deus, ter um caminho, um propósito, um segmento e ter a mesma vida, as mesmas pessoas, os mesmos lugares. Né? A gente tem que o quê? Progredir. A gente tem que falar, não, eu preciso ir. Tem pessoas que vão ficar para trás. Às vezes a gente vai querer arrastar junto, né? Mas cada um, né, tá num certo momento. Mas você não pode deixar de buscar pelos seus amigos, né? Orando, jejuando ali, Senhor de misericórdia. Né? Por isso que Deus colocou essas pessoas na sua vida, para você buscar, para você orar por elas, jejuar, falar, Senhor, busca, Senhor, salva, liberta, traz à luz essas vidas, né? Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Às vezes a gente quer se misturar, né? Mas a gente tem que trazer para a luz como? Eu falei, oração, jejum, buscando, mostrando através da sua vida, a sua mudança, a sua evolução, a sua luz, o seu amor. É lógico que a gente não vai excluir a pessoa de uma vez, mas não vai mais conviver nos mesmos lugares, nas mesmas coisas. Mostra a tua mudança. E quando qualquer pessoa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque é que claramente revelado torna a luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte. E Cristo
o iluminará. Meu Deus, glória a Deus. Então, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Quantas vezes o Espírito Santo nos relembrou, né? De coisas que a gente fazia no passado, falava, e a gente se achava certo, o bom, o correto, né? Se achava o justo. Aí quando Jesus vem e nos ilumina, a gente fecha a cara assim de vergonha. Fala, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí que a gente se sente e fala, meu Deus, né? Então, às vezes todas as pessoas que vêm, levantam essas coisas, é aquela coisa, a gente não pode levar em consideração. A gente tem que continuar aqui, ó, na verdade. Deixa eu falar, a verdade. Porque vai ser trazido à luz e depois a natureza vai ser revelada a elas. E elas vão entender, Jesus vai mostrar, né? Que se achavam tão certos ou totalmente errados, né? Porque a carne não tem nada que preste, a palavra já fala. Agora faça uma autoanálise, né? Sobre viver na luz, né? Como essa palavra diz, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como ignorantes, mas faça como os sábios. Faça uma autoanálise, né? Será que eu estou de acordo com a vontade de Deus? Ou será que eu estou de acordo com a vontade da minha carne, do meu querer, do que me agrada? Ou será que eu estou andando conforme Deus quer que eu ande? Porque às vezes a gente acha que está fazendo o que Deus quer e a gente está totalmente ao contrário. Aí Jesus fala, é para cá. Que caminho que você está indo que é para cá? É para cá. É estreito, a porta é estreita. Não é larga. Então a gente tem que ter vigilância máxima. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Está ali, Senhor, tem misericórdia. O que é? A pessoa sábia é humilde e ela aceita ser corrigida quando está errada. Já a pessoa sem juízo é orgulhosa e reage com agressividade quando ele diz que está errada. Né? A pessoa que é sem juízo, ela é orgulhosa e ela não vai aceitar que está errada. Aí pessoas assim, né? A gente tem que ter misericórdia. Fala, Senhor, tem misericórdia. E, né, tem certas respostas, perguntas que não tem que responder. A gente tem que, ó, muda de assunto. Ah, como que você tá? Tá bem? Como tá a família? Né? Fale só coisas boas. Pergunte coisas boas, se preocupe. Não perca tempo com perguntas, né? Sem coisa para edificar. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. A gente tem que procurar o que Deus quer que eu faça. E às vezes você está em um certo ambiente e às vezes você está meio assim, o que eu faço? O que eu faço? Mas fala, Senhor, me dá discernimento daquilo que eu preciso fazer. Me dá discernimento do que fazer, como agir. Porque eu não estou conseguindo entender, né? O que o Senhor quer que eu faça aqui. Dependendo de onde o lugar que você está, Deus quer que você faça algo, né? A gente não pode querer o quê? Os nossos interesses. Não, eu quero fazer isso porque eu quero. Não, você tem que servir a Deus conforme a vontade dele, né? A gente tem que servir a Deus, né? Querer fazer as coisas que ele quer fazer, não que a gente quer fazer. Quantas vezes, né? Uma vez eu entrei no evangelismo porque Deus pediu para mim entrar, né, no ministério da igreja. Eu entrei, comecei e tal. Aí eu entrei para um outro ministério que era basicamente as mesmas coisas, de fazer visita na casa e tal. Só que daí, não sei, surgiu uma vontade carnal minha
de querer cantar, sendo que eu nem canto. Aí fiz tudo, né? Fiz a reunião para querer cantar, sendo que eu nem canto. O que eu queria fazer lá? Não, porque eu quero cantar. Ai, meu Deus, aí Deus já falando comigo. Será que é da vontade, né, de Deus você querer cantar? Querer fazer algo? Será que é da vontade de Deus? Aí na hora falei, não quero mais. Vou fazer aquilo que Deus quer. Que às vezes a gente tá fazendo, servindo a Deus, achando que tá fazendo a vontade dele, mas não tá. Ele falou, não quero você aí, filha. Não quero você aí, filho. Quero você lá. Quero você aqui. Então, a gente tem o quê? Se submeter à vontade de Deus. Todos os dias. Porque o que a carne quer, o espírito não quer. Então, a gente tem que ter vigilância. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Glória a Deus. A gente tem que se encher do Espírito. Como que se enche do Espírito? Anime uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Oh, glória a Deus. Como que a gente vai se encher do Espírito Santo? Louvando, adorando a Deus. Adorando, né? Agradecendo. Porque um coração grato, ele vai abrindo portas. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por tudo. Por tudo a gente tem que agradecer. Cantando, adorando, lendo salmo, lendo a Bíblia. A gente vai se encher do Espírito, fazendo as coisas do Espírito, de Deus. Não tem como a gente se encher do Espírito Santo fazendo as coisas carnais. Né? Versículo 5, 20. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus e ao Pai. Então é sempre agradecer ao Senhor. Por tudo, porque a gente é imerecido, é favor, sabe, misericórdia. Então, ó, Senhor, pelo amor de Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse alimento. Não era isso, né? Mas é um alimento, é alguma coisa. A gente tem que agradecer por tudo, porque às vezes quando a gente não tem, a gente fala, nossa, faz falta, né? Toda vez que a gente abre o chuveiro para tomar banho, a água sai quentinha. A gente fecha o chuveiro, a gente vai deitar na cama, tem uma coberta, né? Tem gente que não tem um chuveiro quente para tomar banho e uma coberta para dormir. Então, por tudo a gente tem que agradecer. A gente tem que falar, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Porque eu só murmuro, eu só reclamo. Então, vamos ter um coração grato ao Senhor. Glória a Deus. Porque isso abre portas. E que possamos viver em luz, fazendo todo tipo de bondade, porque é isso que Deus quer de nós, que a gente se submeta à vontade dEle, para que as outras coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. A gente vai ser abençoado conforme as vontades que a gente fazer de Deus, né? E não a nossa, em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Do ambiente que a gente tá, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá discernimento, nos dá direcionamento, nos dá um posicionamento, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Que a gente tenha um coração grato a tudo, a que o Senhor faz por nós. Que a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações. E que o Espírito, que a gente possa nos encher do Teu Espírito, para que a gente transborde sobre outras pessoas, em nome de Jesus, e que a gente faça aquilo que é da Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repita esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo.